Pais amados, louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, de eternidade em eternidade. O Senhor é digno disso, a honra e a glória pertence ao Senhor, pois criaste todas as coisas. Estou com o livro de Gênesis aberto. Gênesis capítulo 37, é uma passagem conhecida, né, do sonho de José. A gente vê que antes ele é vendido pelos seus irmãos, porque ele estava tendo um sonho. Deus revelava a José que ele ia ser por cabeça diante de toda a família dele. No versículo 20: Vinde, pois, agora e matemo-nos numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Versículo 23: Aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que a trazia. Versículo 27: Vinde e vendemo-nos a estes ismaelitas, assim não será nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos o obedeceram. Passando, pois, ali os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova e o venderam. Venderam e o levaram José ao Egito. A passagem fala, né, que os irmãos deles lançaram ele dentro de uma cova. Eles queriam matá-lo, mas um dos irmãos não deixou. Então fizeram um plano, um projeto de José ser vendido ao povo do Egito. E ele foi vendido. No capítulo 39, versículo 2, o Senhor estava com José e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça em seus olhos e o serviu. Então ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. No versículo 6: E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do que o pão que comia. E José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois que destas coisas que a mulher do seu senhor pôs seus olhos em José e disse: Deite-se comigo. A gente vê nos versículos logo depois que ela tenta fazer relações com José. José sai de perto dela, as roupas de José ficam com ela, ele sai correndo e ela pega a mentira, né? Ela mente dizendo que ele tentou forçar alguma coisa com ela, né? E você percebe, né, que de tão admirado que ele foi no início,
Agora, o faraó sente ódio dele, né? E lança ele no calabouço. A gente entende que ele não fez nada, foi tudo uma armação, né? Então você vê que a todo tempo Deus estava com José. Esse sonho dele, né? E tudo que veio acontecer com ele, prejudicial a ele, fez parte do plano de Deus. Tudo que o homem fez contra ele acabou sendo beneficiado no final. A palavra fala no versículo 21 de Gênesis 39: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro. O carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Ele caiu na cova, jogado pelos irmãos, ele foi vendido ao Egito, né? De lá ele se torna governador, né? Fizeram uma armadilha para ele, a mulher de Faraó. Então ele vai para o calabouço e ele prospera até lá com o carcereiro, né? E José, andando com aqueles presos, começa a interpretar os sonhos deles, né? E você vê que José era bastante humilde. No versículo 8 ele fala: eles disseram, temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José fala com os presos, né? E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Me conta-me. Então assim, ele revelou, pelo Espírito do Senhor, ele revelou todos os sonhos daquelas pessoas que estavam ali presas, né? No versículo 18, 19, 20, 21 e 23, as pessoas contam os sonhos e José revela, sendo que ele já está preso, né? Faraó, ele começa a ter sonho no capítulo 21 de Gênesis, e ele manda convocar todas as pessoas, todos os sábios, e ninguém revela, sendo que José tinha falado, né, para aquelas pessoas falarem dele, que ele revela sonho a Faraó, para lembrar dele, né, na prisão. No versículo 13 de 41 de Gênesis: e como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído meu cargo e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar José e o fizeram sair dali logo do cárcere. Ele barbeou-se e mudou-se suas vestes e se apresentou a Faraó. Então você vê que ele se chegou a Faraó pelo início, se deu bem. A mulher de Faraó armou uma armadilha, ele foi para o cárcere, ficou tantos anos lá preso. Imagino que esse menino não sofreu, desiludido, mas Deus estava com ele. E Deus usa ele na revelação de sonhos, e ele aparece de novo, mais uma vez, de frente para Faraó. Faraó conta o seu sonho, ele, pelo Espírito do Senhor, ele revela o que
o que Faraó tinha sonhado, né? E Faraó põe ele por cabeça como governador do Egito, mais uma vez. Versículo 25, então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos e 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. O restante, ele dá uma ideia ao Faraó, né? Enviado pelo Espírito Santo, de ele juntar comida para no momento de seca, para no momento de fome, ele colher do que ele guardou. Tudo que ele separou, ele poder, né, comer no tempo da fome. E isso chegou bem aos ouvidos de Faraó, a ponto dele falar no versículo 37: e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos, né? E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Você vê, amado, que passagem tremenda, escondidinha no livro de Gênesis. Às vezes você vê ela contada por filmes, tem partes ali que nem a Bíblia está escrito, mas você vê que quando Deus ele tem um plano, um projeto na vida da pessoa, pode se levantar um inferno, pode se levantar tudo. Se a pessoa ela é íntegra e está nos caminhos do Senhor, ela vai prosperar. Não é querer dizer que sua vida está dando tudo errado, que ela vai terminar errado. Se você tiver na ligação pessoas que te maltratam, elas vão estar acelerando um processo ao seu favor, sem elas mesmas saber que estão fazendo isso. Aconteceu uma coisa parecida comigo há anos atrás, quando eu estava no trabalho e o chefe estava me querendo me tirar da tarde e passar para a equipe da manhã, e fizeram um inferno para mim não conseguir, porque eu tinha chegado recente, e eles acharam injusto isso. E eu voltei para a parte da tarde, da parte da tarde eu entrei na parte da noite, e você vê que as coisas vão encaixando, o salário foi aumentando por conta do adicional noturno. As armadilhas que eles tentaram fazer só foi me beneficiando, até o ponto de você chegar onde você menos esperaria que chegasse. Amados, tudo coopera para o bem daqueles que esperam no Senhor. A ansiedade desmancha, atrapalha os planos de Deus. Deus ele se agrada quando o homem tem fé, quando a mulher tem fé, quando a pessoa espera. Nada na ansiedade e na velocidade agrada a Deus. Deus se agrada do homem que espera nele, ainda que se levante leões, ainda que se levante demônios, adversidade, fome, tudo que pode abalar o emocional do homem. Espera no Senhor, amados.
Espera no Senhor que Ele mais o fará. Deus, quando Ele quer exaltar alguém, primeiro Ele abate. A pessoa ela não pode achar que ela, pela força do braço ou pelo seu intelecto, que ela tem algo. No momento que ela pensa assim, ela prospera e ao mesmo tempo vem a sua ruína. Assim são os ímpios, amados. Eles prosperam, e quando eles caem, a queda é grande, a ponto de um salmista falar que ele não entendia aquilo, mas quando ele entrou no santuário do Senhor, ele percebia. O ímpio, amados, ele é como uma flor. É bonito por fora, é bela por fora, mas ela nasce de manhã e ela morre à tarde no calor do sol, amados. Ela tem um pouco tempo de brilho, um pouco tempo de exaltação. E o Senhor, Ele quer que o homem abra mão da sua vida para pregar o seu reino. E quando isso é entendido na mente do varão, tudo começa a dar errado, amados. É uma bênção você ver uma família na mesma ligação, marido, esposa, filho, pai, mãe, é uma bênção, amados. Quando a pessoa ela cresce em um berço cristão, é uma bênção. Quando você tem um pai com entendimento da palavra, é uma bênção. Quando você tem uma mãe com entendimento da palavra, é uma bênção. Mas quando não tem ninguém para falar a verdade, quando não tem ninguém para interceder, você fica à mercê da sua ignorância. Satanás bate, você apanha, ele te espanca e você não entende. Quando a sua ficha cai, quando você vai começar a entender as Escrituras, você vê que Deus está começando a pesar a mão por conta de pecados antigos, que você nem sabia que você estava pecando, mas as Escrituras falam que é pecado. Só o fato de você estar pensando, o fato de você sentir ódio, coisas erradas que você fez no passado pela ignorância, começa a tudo vir à tona. Dessa vida você não sai dela sem pagar o último centavo. Como a própria palavra fala, entregue o corpo dele a Satanás para que ele possa ser salvo no dia do juízo. Mas tem pessoas que fazem por desobediência, amados. Tem pessoas que têm o entendimento da palavra e pecam por prazer. A gente tem algum entendimento de pessoas que já viveram no Espírito, não suportaram a prova, não esperaram o tempo de Deus, se envolveu com os falsos profetas que pregou fábulas e heresias, não aguentou esperar o tempo de receber essas fábulas, né? A sua mente entendeu que não vai acontecer aquilo na vida deles e que o Evangelho é muito diferente do que pregaram para ele. Então ele quer viver a vida e ele sai a passos largos para o inferno, um abismo chamando outro abismo. E você vê que nessa vida de José, ele estava ligado com o Senhor amava esse menino, e o Senhor ia mostrando sonhos, ia mostrando que toda a família dele iria se prostrar a ele, né? Porque jamais passaria na cabeça dele que ia ser governador do Egito. Mas ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Os irmãos mataram uma ovelha, se não me falha a memória, uma ovelha, um cabrito, pegaram o sangue do animal, passaram na túnica colorida dele, de várias cores, levaram para o seu pai, mentiram e falaram que o menino tinha morrido, sendo que ele tinha vendido o menino. Mas era um plano, amados, do próprio Senhor. Creio que o Senhor pôs essa ideia, né, na mente desses meninos para facilitar a locomoção dele até lá no Egito. Quase a mesma situação de Abraão, quando ele manda falar que a esposa dele é irmã e não mulher dele.
porque ela era linda demais e formosa demais, e a palavra fala que ele muito foi próspero, porque ele recebeu várias bênçãos por conta da mulher dele. Depois a mulher dele foi mandada embora, junto com tudo que ela ganhou. Ele também foi embora junto com tudo que ele ganhou, né? Porque ele tinha descoberto que era a esposa dele e não irmã. Então Deus, ele tem os seus planos, ele tem os seus projetos. Algumas pessoas falam que Deus escreve certo por linhas tortas. Não é assim, mas é o tempo de Deus. Deus não escreve nada torto. Se a mente do homem estiver ligada no céu, e se ele começar a entender que o Evangelho não é comida, não é bebida e não é vida nessa vida, ele pode passar um inferno, amados. Se ele estiver focado no céu, o Senhor vai prosperar ele nessa terra. Ele há de se envolver com as promessas do Senhor. Contudo, ele não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, porque a própria Escritura fala, amados, viemos para cá, não trouxemos nada, e sairemos desse mundo, não levaremos nada. Jó, ele era rico, ele tinha tudo, e aquilo incomodava Satanás. E Satanás foi cirandar com Jó, a ponto dele querer forçar a mente de Jó para Jó blasfemar, e Jó não blasfemou. Nu vou vir a essa terra, e nu sairei dela. O Senhor deu, o Senhor tirou. Essa é a mente que tem que estar no coração do varão. Nem os próprios filhos da mãe pertencem a ela, que as Escrituras falam que os filhos são uma herança do Senhor. Nada pertence a gente, amados, nem a roupa do corpo. Tudo envelhece, tudo tem um tempo de nascer e um tempo de morrer. Essa vida é uma ilusão. Os planos do homem é tudo ilusão, é tudo vaidade. Nossa cabeça forja que nós vamos ser felizes no futuro. Queremos receber uma promoção, queremos virar chefe e queremos ganhar na Mega Sena. Nosso coração é perverso, amados, enganoso. A riqueza do homem tem que ser o Espírito Santo. A riqueza do homem tem que ser o Senhor. A riqueza do homem tem que ser entrar nas regiões celestes. Essa é a verdadeira riqueza, fazer a vontade de Deus, porque tudo é um teste, amado. O vale da sombra da morte, o vale da decisão é o mundo. A decisão é aqui nessa vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele estiver desligado da bênção? O que o homem, adianta o que ele ganhar o mundo inteiro se ele não estiver ligado no Espírito? Vai ter nome de vivo, mas ele vai estar morto espiritualmente. Quando a alma soltar do corpo, demônios arrastarão ele para o inferno, para o abismo. Então Satanás, ele sabe quem tem promessa e quem não tem. É difícil e até triste você ver um ímpio prosperar, amados. A verdade é essa. O pobre, ele espera em Deus até para o salário do mês, sendo que ele é digno do seu salário porque ele trabalhou. Ele trabalhou pela fé e no seu coração ele sabe que ele vai receber no final do mês. E às vezes o patrão nem paga. Essa é a promessa que o Senhor fez dos seus trabalharem aqui em terra para receber no céu. Só que os serviços são serviços espirituais para um galardão espiritual. O livro da vida é um livro espiritual para obras espirituais. Não adianta o homem achar que ele vai alimentar muita gente
que ele vai tentar ser uma boa pessoa, que ele vai ganhar um lugarzinho no céu, que não é assim, amados. Por muitos anos eu fui enganado. Por muitos anos pessoas foram enganadas, desceram a sepultura e se encontram até no inferno, amados. Os que têm conhecimento da palavra hoje não estão querendo ir para a rua para falar a verdade, amados. Os pastores enchem as igrejas, enchem os templos religiosos, falam de bênção, usa essa passagem agora de José para falar que Deus vai te prosperar, que Deus vai fazer isso na sua vida, que Deus vai multiplicar como multiplicou na vida de Jó. E se você não for dizimista e ofertante, o devorador vai entrar na sua vida, o leão vai te pegar. Contam fábulas, contam mentira, e as pessoas não aceitam a doutrina, como fala em 2 Timóteo capítulo 4, porque amam as fábulas, amam essas histórias de prosperidade, amam essas histórias de riquezas que Deus fez, que Deus prosperou Davi, que Deus prosperou Salomão, e 3 vezes mais eu te darei. Conta as estrelas do céu, se é possível você contar. O povo pega essas passagens únicas, ditadas somente uma vez para pessoas específicas, guiadas pelo Espírito Santo, e se compara com qualquer um comedor de farinha seca. Não é assim, amados. A palavra de Deus fala que Deus só olha para os justos. Os olhos do Senhor, as pálpebras do Senhor ali só está no justo. Isaías 59 fala que ele não está disperso, que ele não está zangado, sua mão não está encolhida. É porque tem pecado, e ele não pode se envolver com pecado, porque ele é santo. Por isso que José foi recompensado, porque ele se manteve fiel, correu do pecado. Até na hora que ele foi elogiado por conta da interpretação de sonho, que Deus estava usando ele mesmo falou: não é Deus que interpreta os sonhos? Em nenhum momento ele se aproveitou da situação para tirar a glória de Cristo. Só que nos dias de hoje, amados, está difícil. Se a pessoa ela tem um pouquinho de entendimento na palavra, ela fala áspero, ela fala grosso, ela aponta o dedo para as pessoas que não estão na mesma ligação que ela, segundo ela, né? Força a barra demais, entrega coisas que Deus não deu, amados. Fala coisas alegando que Deus mandou dizer, e a gente sabe que Deus não mandou falar. Deus ele não usa qualquer um, amados. A pessoa ela não pode simplesmente sair do pecado de fornicação, ela não pode sair de um pecado de adultério e logo no mesmo ano Deus usar a pessoa, amados. O Espírito Santo é muito santo, ele é muito sensível. E a gente está a anos-luz fora da ligação, amados. Ainda que o homem queira, ainda que o homem insista, ainda que o homem faça jejum e tente se santificar, o homem não é digno do Senhor, amados. Não estou generalizando e falando que Deus não pode usar alguém. Ele pode, amados. Ele usou até um animal, uma mula para falar. A própria palavra fala que se não tiver pregador, as pedras clamarão, a natureza falará do Senhor. Só que tem muita gente soberba agora nos últimos dias, mano. E as pessoas querem ouvir isso. As pessoas querem entrar nos templos e ver as igrejas lotadas, ver o pastor de terno e gravata, com o carro do ano, com a igreja cheia. E eles querem entender que a prosperidade do Senhor está ali. É que ele vai chegar no nível do pastor. É que ele vai ter o carro do pastor, que ele vai ter tudo que o pastor tem, porque o pastor está na bênção. E se você analisar as escrituras mais delicadamente, você vai ver que Satanás prospera. Satanás sabia quem era Jesus e ofereceu a glória do mundo. E Jesus rejeitou a glória do mundo.
Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua glória e se fez como homem, andou como um homem na terra e morreu como um monte de cruz. E ainda falou para as pessoas seguirem os seus passos. João era profeta, o povo perguntava a João quem ele era, ele falava que ele não era nada. Você é um profeta? Não. Você é o Elias? Não. E as pessoas querem a honra, mano, querem tirar a glória do Senhor para elas. Todos comparecerão diante do Criador, mano. E o Senhor vai perguntar: cadê o talento? Cadê as almas? Cadê o lucro do talento? Multiplicou o talento, fez discípulos, cadê? Porque a hora de cada um vai chegar, mano. José morreu, Salomão morreu, Davi morreu, Jó morreu, todos os patriarcas, todos os ricos antigamente morreram, mano. Até Lázaro, que foi ressuscitado, morreu. Todos eles compareceram diante do Criador e se permaneceram inabaláveis na frente do Senhor, e vão viver com o Senhor de eternidade em eternidade. Mas a prova é aqui, amados. Meditem nessa passagem. Lembra do que aconteceu com Daniel também na cova dos leões, com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo? Todas essas pessoas foram fiéis, amados. É isso que a palavra pede, fidelidade. Mas como vai haver fidelidade se não tem ninguém íntegro para pregar? Como vai haver fidelidade lá fora se não tem ninguém para falar a verdade? O povo ama fábula, amados. O povo ama mentira. A gente já está em uma reta final onde que Satanás ele já tem projetado um plano maligno para ceifar o restante da humanidade, mano. Quantas pessoas desceram aí a sepultura por conta desse negócio que o governo incentivou o povo a tomar? E o povo foi crendo que Deus vai abençoar, sabendo que não era para tomar, e tomou. Você imagina quando chegar naquele grande dia, mas naquele grande momento onde você não vai poder trabalhar, você não vai poder vender, você não vai poder comprar, se não tiver a marca da besta. O que o povo vai falar? Não, Deus entende. Bota a marca aqui, ó. E a palavra fala que não é para botar. Livro de Apocalipse fala: se possível for, seja fiel até a morte. Quem tiver de ser morto pela espada, tem de ser morto pela espada. É necessário a fidelidade. Deus ele entende o tempo da ignorância. Deus ele entende quando a pessoa ainda não está madura na fé, está tateando, está verde. Mas ela é quem muito ele dá, muito ele cobra, mano. Pessoas vão sair de perto de você por você falar a verdade. Pessoas se afastarão de você, chamarão você de esquisito. Odiarão você por você estar com o nome de Cristo e por você falar a verdade. Não importa mais. Hoje em dia o povo é soberbo. Me lança no meio dos lobos que eu vou vir como dirigente. Vou vir como frente da alcateia. Todos eles querem ser soberbos. Todos eles querem ser dirigente, ser líder. Ninguém quer ser servo, ninguém quer pregar, ninguém quer ser humilhado. Acabou isso, chorar. Isso não é coisa de homem, não. Se humilhar no espírito, isso não é coisa de homem, não. Eu sou guerreiro. O povo pensa assim, mas Evangelho, Senhor, amados, é para aqueles que se comportam como uma criança, humilde. Leva tempo para você entender isso. Que Deus ele não se manifesta para qualquer um, amados. Quanto mais o povo busca a leitura, mais duro de coração ele fica. Sendo que a palavra é para preparar a terra, é para magoar a terra.
é para abater a terra, é para abater o ego e o espírito altivo do homem, para que o Espírito Santo venha tomar força no homem. Só que muitos entram em debates em relação à palavra. Tem um espírito altivo, e se Deus começar a usar, essas pessoas ficam soberbas, amados, a ponto de você não aguentar nem ouvir a voz da pessoa. Essas pessoas não louvam o Senhor, não dançam com o Espírito Santo, não louvam, não se comportam como uma criança. A palavra fala que os fariseus jejuavam, amados. Os fariseus tinham entendimento da palavra, andavam ataviados e não cumpria a maioria das coisas que a palavra pedia, que é em relação à justiça e misericórdia. Eles gostavam de sentar nos melhores lugares, forçavam as pessoas a fazer coisas que eles mesmos não faziam. E detalhe, não deixava as pessoas que tinham uma intenção boa se salvar, porque eles mesmos não deixavam. E é assim nessa geração, amados. Pessoas querem conhecer mais de Deus, mas não tem ninguém para falar a verdade. Eles querem dinheiro, fama, sucesso, pix. E pessoas morrem dessa sepultura e vão para o inferno, com conhecimento básico da palavra, mas nunca venha a entender a eficácia dela. O Evangelho é morte, amados. Deus é Espírito, e Ele alegou que todos têm que levar a sua cruz, todos têm que ter a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Não importa as bênçãos que o homem tem, não importa o que ele carrega, não importa os seus troféus. O que vai importar é naquele grande dia, que espiritual ele vai levar. Se ele é salvo ou não, se ele vai andar do lado do Criador de eternidade em eternidade, não. Esse é o prêmio, amados. Uma coroa incorruptível. Não é esses prêmios, não é esses troféus do mundo, essas coisas que perecem. Quando o buraco for aberto e o caixão descer na corrente, seus planos e projetos vai afundar junto com você no sepulcro. Quem louvará o Senhor? É uma batalha, amados, onde que em Hebreus 9:27 vai falar que depois da morte do homem segue-se ao juízo. E várias pessoas ficam com essa ignorância na mente em relação ao purgatório. Não, quando a gente morrer, a gente vai ser purificado. Nossa família vai clamar pela gente, e os santos vão ouvir, e Deus vai ter misericórdia, e Ele vai preparar a minha alma para entrar no paraíso. Vai, povo! Você vê um bichão mais de 5 metros de altura agarrado no pescoço seu, como garra no pescoço de uma galinha para abatedouro, te levar para o abismo, você vai entender. A vida com Cristo, amados, ela é impossível aos homens, uma vida santa. É uma vida impossível, mas nada é impossível a Deus, e tudo é possível àquele que crê, amados. O justo, ele viverá da fé. Hoje você tenta se consertar, você tenta se policiar. O maldito do vizinho andou errado a vida toda, agora quer ser santo. E se levantarão gente da família, andou fazendo coisa errada a vida toda, agora quer ser santo. Não quer se consertar, não quer entender que a sua vida não vale a pena ser vivida, e fica de olho em você. Quando a sua vida começa a prosperar, deu sorte. É cagão. E quando você cai adoentado, muitos deles ficam esperando a sua morte. E quando Deus te levanta do leito e bota você para pregar a palavra, eles ficam surpreendidos. Mas é assim que Deus faz. Vale a pena, amados, se consertar, botar a vida no prumo,
chorar aos pés do Senhor, clamar pela sua misericórdia, enquanto pode, enquanto dá, porque até isso vai ser retirado. A graça ainda está ocupando toda a humanidade, mas quando isso for retirado, ai dos povos da terra. Tudo que está no inferno será lançado no meio deles. Tem demônios que estão esperando o momento de acabar com a terça parte da terra, assim como Satanás iludiu a terça parte dos anjos e tombou para cá. Satanás é astuto, amados. Ele te conhece, ele te estuda, ele te mapeia. O plano dele é um plano bem lento, de pegar aos poucos. Quando você menos perceber, você não tem força para quebrar o laço. Você não tem força para quebrar as correntes. Você fica preso, enjaulado na mão dele ali. De tanto que você foi e voltou, uma hora você vai e a tampa do alçapão fecha. Plac, já era. Você está na mão do inimigo. Só o Senhor para abrir a tampa do laço do passarinheiro, para o passarinho fugir. Se não for o Senhor, amados, ai do homem. Vale a pena servir a Cristo, amados. Vale a pena você chorar, você pedir conserto, pedir para limpar seu coração, sua mente. Todas as Escrituras falam de arrependimento e santidade, amados. O menino implorou o pai pela herança, o pai deu, ele torrou o dinheiro todo. Houve fome também naquela época. E ele pensou, vou me humilhar para o meu pai. Ele é meu pai, ele vai me aceitar. Se ele me aceitar como filho, pode me colocar como seus trabalhadores. E o arrependimento entrou no coração. A palavra fala que ele ganhou vestes brancas, sandália nos pés, anel de honra. Houve arrependimento, assim como houve arrependimento no coração de Zaqueu. 4 vezes mais eu vou restituir aquele que eu roubei. Hoje chegou salvação nessa casa. Não se engane, amado, o fato de você ter conhecimento da palavra, viver até algumas coisas e não se submeter ao que está escrito, você pode ser pego. Aquele jovem rico cumpria todos os mandamentos, mas ele não queria viver uma vida totalmente no Espírito, porque o Senhor falou, segue-me, põe o que você tem e abre mão, dê tudo dos pobres. Ele não quis. Como é que você vai seguir a Cristo com o coração nessa vida? Amados, aproveitem enquanto vocês podem, semeiem uma palavra, falem das Escrituras, meditem nela, colam com gente que é obcecado pela palavra, pessoas que amam as Escrituras. Tenha no coração o que Salmo 1 pede. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Amém, amados? Louvado seja Deus.